Oi, pessoal, que tal essa abertura da minha cabeça aparecendo assim do nada? Ai, é, vamos na fé de que vai dar tudo certo. Eu estou com muitas dúvidas, porque aconteceram vários imprevistos e com os imprevistos as gambiarras, né, se proliferam para fazer a coisa funcionar. Mas vamos torcer. Deus há de abençoar que vai dar tudo certo. Cá estamos no nosso novo com o nosso novo fundo aqui. Eu achei tão bonito, com esses vários nomes que o Senhor Jesus recebe na palavra, e esse pisca-pisca para deixar o nome dele brilhando mais e mais. Não que ele precise que nós façamos qualquer coisa para o nome dele brilhar. O nome dele já brilhava antes de a gente existir, vai continuar brilhando independentemente da gente, mas nós fomos convidados, né, a participar desse brilho, trabalhando, pregando a palavra na graça, para que todos reconheçam em vida, enquanto é tempo, para que nós desfrutemos, né, da alegria, dessa luz que o nome dele irradia. A gente vai ver hoje no capítulo 18 que, no meio de muitas tribulações, o que Jesus disse para Paulo foi: eu estou contigo, né? A presença de Jesus foi tudo que Paulo recebeu. E quando nos é concedido desfrutar essa presença, a gente vê que ela basta, que não é necessário prometer mais nada. Foi com essa promessa, foi com esse presente que Paulo segurou a barra o tempo todo, e terminou com muita alegria, né? Com muita confiança no que ele fez. Bom, o capítulo 18 é maravilhoso. De vez em quando eu vou dar uma olhadinha. Em Jesus nós confiamos, no resto a gente dá umas conferidas. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma coisa muito séria que eu aprendi, que eu estou aprendendo. É uma coisa que nos abala, mexe muito conosco, não é fácil, mas é verdade. Eu creio que é a absoluta verdade, que é sobre o inferno. Muita gente não acredita nele, mas no meu entendimento, o Senhor Jesus fala dele insistentemente, reiteradas vezes. E eu tenho visto que o inferno é uma parte essencial. A existência do inferno é uma parte essencial para a gente receber a verdade. Pelo seguinte, bom, primeira coisa, para mim é uma verdade cristalina que Jesus ensina sobre o inferno como consequência de não crer nele. Eu entendo que qualquer outra explicação que nós criemos, qualquer outra coisa na qual nós creiamos como consequência de não acreditarmos em Cristo, não recebermos a salvação que Ele nos dá de graça, nos deu de graça na cruz, para nós de graça, para Ele custou, né, a cruz, mas Ele venceu. Bom, qualquer outra saída que a gente invente ou creia é uma alternativa nossa, feita conforme o nosso próprio entendimento. Jesus disse, né, várias vezes sobre os ramos que ardem, sobre o lugar onde há pranto e ranger de dentes. E eu já chorei muito por causa disso, já chorei muito de medo, pensando no que pode acontecer, no medo de pessoas muito estimadas por mim não crerem e irem parar nesse lugar. Até que hoje em dia eu percebo que, se não for o Senhor colocando no meu coração a preocupação, o desejo de orar por elas,
que eu quero dizer com isso? Que não há bem, não existe bondade, não existe vida, não existe perdão, não existe luz fora de Cristo. Ele declarou autoridade total e completa sobre tudo que é bom. Ele disse: sem mim nada podeis fazer, nada é nada. Então eu vejo muita gente praticando o bem sem Cristo. E aí eu paro para pensar naquela parábola que Jesus mesmo disse, né, do homem que era rico, né, e tinha um homem pobre na porta da casa dele, que tinha feridas e o cachorro lambia as feridas. Não sei se eu estou misturando as coisas, mas acho que é o mesmo. Bom, de qualquer maneira, esse homem rico vai parar no inferno. E ele fala: Abraão, molha seu dedo, molha a ponta do seu dedo na água e pinga aqui na ponta da minha língua para aliviar, porque meu tormento é enorme. Você imagina, se você tá num hotel maravilhoso e tal, você quer o quê? Um suco, uma água de coco, você quer geladinho, você quer bastante. Mas para você chegar a suplicar por uma gota, ele não pediu muita coisa, gente. Ele pediu uma gota de água para aliviar o tormento. Ele pediu uma gota de água na ponta da língua, ele só pediu isso. É porque o tormento dele era muito grande. E essas palavras não saíram da boca de ninguém mais senão de Jesus Cristo. E Jesus não inventa. Jesus não fala mentira, Jesus é a própria verdade, Jesus é a verdade. Então ele fala, né? E presta atenção nisso que esse homem rico fala. Ele pede para Abraão ir alertar a família dele, porque ele não queria que a família dele fosse parar no lugar onde ele estava. Então, existiu um pensamento de bondade nesse homem que estava onde? No inferno, no meio das chamas eternas. Existem muitos repentes assim de bondade, assim, de praticar coisas que nós entendemos como bondade no sentido de desejar o bem para o próximo, querer poupar o próximo de aflições. Eu não estou querendo dizer que isso não tenha consequências positivas, com certeza tem. Tem muitos ateus que dão um banho em muitos assim proclamados cristãos. Tem muitos ateus que praticam o bem diariamente, ajudam, matam a fome de pessoas, matam a sede de pessoas, doam dinheiro para instituições. E isso tem consequências. As pessoas estarão saciadas, estarão vestidas, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que nada desse bem praticado fora de Cristo conta para a salvação. Isso faz bem para quem está aqui, mas não vai ter valor além disso. Então, isso me faz pensar no que representa a roupa, sabe, na Bíblia. Começando em Gênesis, né? Que Deus veste Adão e Eva depois do pecado. Eles estão nus, eles tentam fazer a roupa do jeito que deu na cabeça deles, gente. Às vezes eu tenho cada ideia. Às vezes eu falo: mãe, eu tava aqui pensando. Ela já fala: ai, deixa eu sentar. Lá vem. Gente, que ideia foi aquela de se vestir com roupa de figueira, ou o que quer que tenha sido? Aquilo vai secar. Aquilo não tampa nada. Aquilo representa a imbecilidade das iniciativas que a gente tem fora de Deus. Não funciona. Deus sacrificou um animal inocente, já prefigurando Jesus Cristo, e vestiu, ele cobriu a nudez de Adão e Eva com a roupa que ele fez com as mãos dele. Aí eu acho que foi no vídeo anterior que eu usei a ideia, né, da Cinderela vendo um vestido maravilhoso aparecendo nela, e ela não tinha nada a ver com aquilo. E assim, eu fiquei pensando, acho que a gente não precisa ficar buscando no mundo representações, porque a palavra é rica, sabe? Deus nos proveu com tudo que a gente precisa na palavra. Então, existe a parábola no Novo Testamento da festa do grande rei. O grande rei da festa aparece um cidadão com uma roupa nada a ver. Ele: opa, pera lá, quem é você? O que você está fazendo aqui? E ele expulsa
expulsa aquela pessoa vestida com a própria roupa. Eu vou botar na descrição, mas na palavra está escrito que ele ia para fora onde há trevas. Gente, a coisa é muito séria, a palavra é seríssima. Fora de Cristo não há bondade, gente. Não aos olhos de Deus. Deus não vai aceitar ninguém querendo entrar no reino dele, batendo no peito, dizendo eu fui bom, eu fui bom. Qual é o nosso padrão de bondade? O padrão de bondade para Deus é Ele mesmo. É perfeição total. A santidade, o padrão de santidade que Ele exige é perfeição, é santidade completa. Obediência perfeita, que nunca tropeçou. Quem foi capaz disso? Jesus Cristo. Então, toda vez que a gente pensa que quando morrer vai ser um sono eterno sem sonhos, você está considerando que existe repouso fora de Cristo. Você está errando. Quem morre sem crer vai para o purgatório por um tempo e depois não sei o que lá. Você está inventando isso, ou alguém inventou e você está acreditando. Isso não está na Bíblia em lugar algum. O tempo todo é muito claro, existe uma divisão no final. Cabras e bodes, ramos que dão fruto e ramos que não dão fruto, os que vão para a esquerda, os que vão para a direita, sabe? Nesse momento vivemos sob a graça todos, justos e injustos, né? A chuva cai sobre todos, mas vai haver um momento da divisão. Deus é o supremo juiz, santo, perfeito, bom, justo em todos os caminhos dele. E eu andei aprendendo várias coisas pela graça de Deus, estudando várias coisas pela graça de Deus. E eu que já chorei tanto, pensando na salvação das pessoas que eu amo, eu cheguei a um momento em que, pela graça de Deus também, eu falei, Senhor, se tais pessoas nunca vierem a crer no nome do seu filho, eu peço sua misericórdia para que não aconteça isso. Mas se acontecer, eu creio na cristalina verdade do que a sua palavra diz, de que fora do Senhor Jesus não há salvação, não há descanso, não há paz, não há bem algum, só existe treva. E se acontecer isso com essas pessoas que eu amo, a minha língua vai continuar declarando e confessando e reconhecendo que o Senhor é perfeitamente bom, perfeitamente justo, perfeitamente soberano, perfeitamente santo, porque o Senhor não poupou o seu filho para fazer o caminho de volta para o Senhor. E se houvesse, como eu aprendi com o irmão, se houvesse qualquer outra saída, e mesmo assim o Senhor tivesse permitido que aquilo tudo acontecesse com seu filho Jesus, o Senhor não seria perfeitamente bom, né? Então o Senhor só permitiu que aquilo tudo acontecesse com o Senhor Jesus porque não havia outro remédio, não havia outra saída, né? Como eu aprendi com esse irmão, por que Jesus pediu ao Pai que fosse passado dele aquele cálice se houvesse outra alternativa, sendo que ele sabia que não tinha, justamente para ser negado, justamente para ficar registrado na palavra. Não há outro modo, não há outro meio. O que aconteceu naquele dia que Jesus foi crucificado foi o evento mais importante da história da humanidade eternamente. Fora daquilo não há vida, não há salvação, não há luz, não há esperança. Então, que o nome dele seja pregado, que a cruz dele seja pregada, porque ele ressuscitou, triunfou sobre a morte, ele pagou a conta que era nossa, nos deu a vitória e está nos esperando no reino dele, ao mesmo tempo em que está aqui conosco. Essa verdade é sublime, é perfeita. E eu agradeço ao Senhor por estar aqui, por estar falando disso. Deus é muito bondoso, muito generoso. Bom, é isso que eu queria falar. Estamos aqui aos 14 minutos, quase 15. Eu vou fazer uma oração e a gente vai para Atos 18. Senhor Deus Altíssimo,
Meu Pai, eu te agradeço. Muito obrigada por tudo. O Senhor tem me feito ver que um bebê recém-nascido depende menos da mãe do que eu do Senhor. Eu não sei se eu falei certo. O que eu quis dizer foi que eu dependo mais do Senhor do que um bebê recém-nascido depende da mãe. Porque ao contrário do bebê recém-nascido, né, que claro, depende muito da mãe, mas o corpo dele vai funcionar, se ele beber o leite, o corpo vai fazer a digestãozinha e tudo mais. Mas eu preciso do Senhor para que cada célula do meu corpo funcione. Eu preciso do Senhor para fazer o sol nascer todo dia. Eu preciso do Senhor para permitir que o ar entre nos meus pulmões. Eu preciso do Senhor para ter vida. Eu preciso do Senhor para tudo. E grande foi meu erro. Todas as vezes que eu virei as costas para o Senhor, todas as vezes que eu tomei decisões como se eu fosse dona da minha vida, todas as vezes que eu tomei decisões sem te consultar, grande foi meu erro. E mesmo assim o Senhor me guardou tanto. O Senhor me poupou de tanta coisa. O Senhor tem me feito ver o tamanho da sua bondade. O Senhor é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. O Senhor é digno de toda a nossa reverência. Eu te agradeço muito, Senhor. Eu te agradeço muito. Eu dependo do Senhor para tudo. E quanto mais eu declaro isso, quanto mais eu me dou conta da intensidade da minha dependência do Senhor, mais feliz eu me sinto, mais completa, mais inteira, mais feliz. Faz bem para minha alma declarar isso. Faz muito bem para minha alma declarar a minha completa necessidade do Senhor. Porque o Senhor é um Pai muito bom. O Senhor é um Pai perfeito. O Senhor nos ama muito. Obrigada por fazer a cada dia a neblina dissipar e me permitir ver o seu caráter de maneira mais nítida. Muito obrigada por me conceder ver a cada dia com mais nitidez a beleza do seu Filho. É muito impressionante que o Senhor, Deus Altíssimo, e eu, uma criatura sua, tenhamos isso em comum, de desfrutar tanta alegria na mesma fonte. E essa fonte é o seu Filho Jesus. Ele é perfeito. Ele é meu melhor amigo. E me faz muito bem. Eu entrego nas suas mãos esse estudo. Eu peço que o Senhor toque os corações, que o Senhor faça um milagre que só o Senhor pode fazer. O estudo é imperfeito, é incompleto, mas é assim que o Senhor funciona. O Senhor faz o seu trabalho perfeito através da imperfeição. E aos pés do seu Filho eu coloco esse estudo. Em nome dele eu peço, amém. Eu fiquei #emocionada, pessoal. Mas é assim, são atitudes bem opostas entre os dois reinos. Eu vejo dois exércitos sendo formados. As pessoas tenham consciência disso ou não, mas um exército, um reino, né, de pessoas orgulhosas e de pessoas humildes, porque elas sabem de onde elas foram tiradas. Eu ouvi isso de uma menina adventista, eu não sei onde foi parar o canal dela, eu tenho que procurar. Eu sei que o nome dela é Sofia alguma coisa.
Mas um belo dia ela foi falar da intimidade dela com o Senhor Jesus. E foi tão bonito que ela falou, e foi tão maravilhoso que eu acho que ela... Não sei se é essa palavra, mas ela meio que caiu em si. Eu não sei, não é essa palavra. Mas ela falou assim, do nada ela falou, eu não acho que eu sou melhor do que ninguém, mas eu sei de onde eu fui tirada. Olha, aquilo foi sublime, foi muito lindo. Bom, enfim, vamos finalmente começar esse estudo, porque 26 minutos eu ainda nem comecei. Vamos lá. No capítulo anterior a gente viu Paulo em Atenas, né? Também Tessalônica e Bereia. Vai ser muito legal estudar depois as cartas de Paulo a cada uma dessas igrejas, né, que ele está formando, né? Ele vai para Éfeso e depois ele escreve as cartas né, aos Efésios e tal. E a gente consegue ver, por exemplo, na carta de Paulo aos Coríntios, ele faz referência a coisas que ele viveu aqui em Atos, né? Que Lucas está retratando. Então, muito interessante. Muito bem. E meu olho, gente, meu olho já estava inchado. Ele já está inchado há alguns dias, eu não sei porquê. E eu dei uma choradela aí que incha mesmo, mas vocês não reparem. Muito bem. Atos capítulo 18, versículo 1. E depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Corinto, gente, eu estava estudando aí com o Skip, com o David Guzik. Tá todo mundo aí na descrição, no link que eu vou botar do Google Drive. Corinto é uma cidade 20 vezes maior que Atenas. Eu aprendi isso com o Skip. Então ele tá indo para uma cidade assim, bombante, muito famosa por motivos muito ruins, uma cidade extremamente imoral, uma cidade, né, com muita luxúria, né, muitos deuses, muito um culto assim desenfreado a vários deuses, uma cidade estratégica, né, num ponto muito estratégico, geograficamente falando. Se for olhar no mapa, fizeram um duto lá depois, um canal ligando um extremo ao outro e tudo mais. Corinto é uma cidade até hoje famosa pela arquitetura, muitos filósofos, etc, etc. Muito bem, vamos lá. Quem quiser uma análise detalhada, histórica, geográfica, cultural, vai ser com o Skip, viu? O link tá aí. Vamos lá. Então, depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tempo tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. Então, antes de ir para o versículo 3, Deus foi bondoso com Paulo e providenciou a Paulo muita assistência de várias formas, né? Paulo recebeu a ajuda de vários irmãos. Então há muita beleza nisso, há muita... a gente observa, né, como Cristo, em primeiro lugar, obviamente, era a fonte de toda a força de Paulo, o que não impediu, né, que ele recebesse assistência das mãos de Cristo, né? Ele recebesse ajuda em cada cidade que ele fosse. E aqui vai ser esse casal, Áquila e Priscila. E eu acho que em 1 Coríntios, ele se refere a esse casal aqui como... ele chega a dizer que eles arriscaram as próprias vidas em favor do evangelho. Então não foi só um casal de amigos, foi o casal de amigos, né? E sobre o fato de Cláudio ter mandado que todos os judeus saíssem de Roma, eu não vou saber explicar direito, mas o que eu vi, assim, por esses três autores, que foram o Skip, o David Guzik e o Chuck Missler, ao que tudo indica, Priscila e Áquila já criam antes de conhecer Paulo. E então já havia uma igreja em Roma, que não foi Paulo que iniciou. E aí esse decreto de Paulo para que os judeus saíssem, há um registro histórico
que falou falou o nome Crestos, que parece que foi Cristo que eles escreveram uma grafia errada, que por causa de toda a movimentação, o tumulto que aconteceu depois da crucificação de Jesus, Cláudio expulsou essas pessoas de lá. Bom, mas, né, se é verdade isso, essa questão até do... Aqui, ó. Cláudio César baniu os judeus devido a distúrbios instigados... Isso aqui é o registro histórico, tá por Cresto. Sim, Paulo fala de amigos que estavam em Cristo antes dele, em Romanos 16:7. Bom, em suma, são pormenores. Eu entendo, assim, que esse estudo que a gente está fazendo é de blocões, assim, é coisas mais macro. Aí essas minúcias, assim, acho que são para estudos mais apurados, mais refinados aí. O que eu sei mesmo, minha gente, sem a menor sombra de dúvida, eu tenho muita alegria em compartilhar, é que Deus cumpriu nele mesmo a pena de morte devido ao nosso pecado. E em Deus não existe morte, em Deus só existe vida. E ele triunfou sobre a morte e ele deu isso de presente para nós em Cristo Jesus. Isso é uma verdade maravilhosa que eu peço a ele que eu morra declarando. Disso eu tenho certeza. E a outra certeza também é que este livro aqui chamado Bíblia é a perfeita, inequívoca palavra de Deus. O resto a gente vai estudando da melhor maneira possível. E toda palavra confirma, né? No meu entendimento, toda palavra confirma exatamente essas duas coisas. Muito bem, se ajuntou com eles. Então, Paulo fez amizade com esse casal, Áquila e Priscila. Versículo 3. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Aí eu aprendi com esses autores aí, que na sinagoga, antigamente, os assentos eram divididos de acordo com o ofício de cada um. Então, tinha o cantinho dos que faziam tendas, tinha o cantinho dos carpinteiros, o cantinho dos médicos. Então, Paulo foi lá, sentou, e aí, tudo bem, tudo bem? Descobriram um ofício em comum e assim surgiu a amizade. Assim, essa parte aqui no versículo 3, e trabalhava. Paulo sabia trabalhar, sabia garantir o seu sustento, independentemente da ajuda financeira que ele viesse a receber. O Skip comenta que havia um ditado entre os rabinos que dizia assim, que se você não ensina o seu filho a trabalhar, você está ensinando seu filho a roubar. Então havia essa cultura assim, de dignidade do trabalho muito forte, né? E a gente vê isso em Paulo, inclusive quando ele diz, né, que aquele que não trabalhe, não coma, né? Então, assim, a paixão de Paulo era o quê? Era estudar a palavra e pregá-la. Mas isso não quer dizer que ele se dedicava a isso o tempo todo. E isso para mim serve como um bálsamo, porque muitas vezes eu fico pensando, poxa, a gente fica tanto tempo das nossas vidas fazendo coisas que, né, não são assim, a gente não é o que a gente gostaria. Eu queria estar estudando a palavra, mas eu trabalho 40 horas por semana, mas é assim, e a gente precisa honrar o Senhor em tudo que a gente faz, né? O C.S. Lewis escreveu uma frase maravilhosa sobre isso, de que quem não é fiel fazendo assim a contabilidade das latas de tomate que tiver que fazer, não vai ser fiel no muito. Então, tudo é precioso, a gente deve fazer absolutamente tudo como se fosse para o Senhor. Eu peço a Ele misericórdia que Ele me ajude nisso. Aí, versículo 4. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Então, de segunda a sexta, Paulo trabalhava, sábado ele pregava, domingo, eu não sei. Então, Paulo ia para as sinagogas e falava com todos, judeus e gregos. Sim, aqui está escrito grego, porque havia na sinagoga os tementes a Deus, digamos, né? Não eram judeus no sentido de ser circuncidado e fazer todo o ritual, mas eles eram tementes a Deus. Então, eles tinham um lugar na sinagoga, eles aprendiam sobre o Senhor, né? Então, esses gregos aqui são essas pessoas.
E Paulo sempre seguia esta ordem que foi o Senhor Jesus que deu, essa ordem de prioridades, de pregar primeiro aos judeus e depois aos gentios. Os judeus, pela vontade de Deus, receberam a primazia. E, infelizmente, muitas vezes isso serviu justamente só para eles perseguirem, né? Como a gente vai ver aqui adiante. Versículo 5. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Gente, quão profundamente a gente pode mergulhar nisso aqui, eu acho que é impressionante. Paulo foi impulsionado pela palavra. Devia ser um entusiasmo muito grande, testificando aos judeus o quê? Que Jesus era o Cristo. Testificando aos judeus o quê? Que tudo que foi prometido no Antigo Testamento foi cumprido em Cristo. Que toda a lei foi perfeitamente cumprida em Cristo e só nele. Que a salvação não vem por obras, que a salvação vem pela fé em Cristo Jesus. E que, estando nele, nós fazemos as boas obras, que foram preparadas de antemão por Deus para que andássemos nelas. Que a gente não faz boas obras para ser salvo, a gente faz boas obras porque foi salvo. E a boa obra não é nossa, é de Deus. Deus só vai reconhecer a boa obra que foi Ele mesmo que fez, a verdade é essa. O que Ele faz é nos conceder, por misericórdia e graça, laborar na obra que Ele já fez. Então, em termos assim de como eu estava falando da roupa, não adianta você os judeus passarem a vida tentando costurar uma roupa de figueira perfeita que tampa tudo que tem que ser tampado. Não é assim que funciona, só vai entrar quem for vestido com a roupa do Cordeiro. Então é isso que Paulo está dizendo, que Jesus é o Cristo. Versículo 6. Mas resistindo e blasfemando eles, olha o que Paulo começou a fazer. Imagina, Paulo tá lá pregando com toda a paixão. Aí de repente o povo começa a blasfemar. Aí imagina Paulo, tô sacudindo a minha roupa, eu não quero levar daqui nem a poeira, eu não tenho nada com vocês a partir de agora. Esse era um costume judeu, que eles tinham, né, que eles faziam quando iam em algum lugar gentio, que eles não queriam se misturar com os impuros que não temiam a Deus como eles, que não seguiam a lei como eles, que comiam alimentos que eles consideravam imundos. Então lá estava Paulo dentro da sinagoga, tratando os judeus como a pior raça de gentio possível. Por quê? Porque eles estavam fazendo uma coisa, digamos, imunda, ao blasfemar contra Cristo Jesus. Eu entendo, e um dos três aí comentou, né, que se eles tivessem xingado Paulo, a pessoa dele, talvez a reação dele... Não, talvez não. Acho que a reação dele não teria sido tão radical. Mas o que ele fez aqui foi pelo fato de terem blasfemado contra o nome do Senhor Jesus. Então, olha só. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu os vestidos e disse-lhes: Meu Pai, olha isso aqui, gente. O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. Isso aqui de o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Vocês lembram quando Jesus foi crucificado? Que Pilatos falou: gente, não é melhor soltar Jesus e crucificar Barrabás? Não! Crucifica Jesus! Seja sobre nós. Como é que é? Seja sobre nós, seja o nosso sangue sobre nós e os nossos filhos. Então eles estavam dizendo assim: a consequência disso a gente vai encarar, nós e os nossos filhos. Gente, era muito ódio contra Jesus Cristo, era muito ódio. Então o nome do Senhor Jesus incita ódio, sim. Incita resistência, sim. Como o Skip brincou, né? Se você gosta de ser aceito, se você gosta muito de ser amado pelas pessoas, o cristianismo não é a religião para você. Mas se você gosta de ser aceito e amado pelo Altíssimo, Jesus Cristo é a pessoa. O cristianismo é para você. Então aqui ele diz, né? O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça.
Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Então, assim, pelo fato de terem blasfemado contra Jesus Cristo, Paulo falou, a morte de vocês é problema de vocês, eu estou limpo, eu estou saindo daqui, ó, zeradinho, não tenho nada devendo, eu fiz a minha parte. A consequência é de vocês, vocês estão assumindo isso. Então, desde agora parto para os gentios. Ele está fazendo o quê? Seguindo de maneira perfeita o protocolo que Jesus deu, né? Lá em Atos 1:8, né? Que eles estão lembrando que Jesus disse que é para pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria e para todos os confins da terra. Então, judeu primeiro e o restante depois. Versículo 7. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. Aí assim, eu não sei, eu não entendi direito, mas eu imaginei a cena. Ele sai da sinagoga e entra praticamente na porta ao lado, que é a casa desse Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa tá. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Olha só que impressionante. Lá na sinagoga houve, como o Skip fala, né? Foi um dia agitado na sinagoga, uma muvuca. Agora, desculpa. Esse Crispo creu, não só ele, como toda a casa dele. E ouvindo-o, creram e foram batizados. Gente, se tiver muito escuro, vocês desculpam. Versículo 9. E disse... Gente, olha só, isso aqui fez meu coração doer. Olha só, versículo 9. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. E ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Eu tô dizendo que meu coração doeu pelo seguinte: eu sempre imaginei Paulo como o bambambam. Eu sei que é errado isso. Porque por que a gente insiste, né? Em imaginar as pessoas de carne e osso como diferente de carne e osso. Porque assim, sim, o Senhor apareceu a Paulo, a conversão dele foi radical, mas ele é um ser humano. E meu coração doeu porque eu sempre pensei em Paulo triunfando sobre as adversidades. E em Cristo Jesus ele de fato triunfou. Mas aqui, nesse versículo, a gente vê Paulo, e em outros também, Paulo assim, como um ser humano que sente medo. E isso me fez ficar triste, né? Assim, pesarosa. Porque, como o Skip brincou, até ontem, toda vez que alguém fala pra pessoa não ter medo, é porque ela está com medo. Né? Então o Senhor Jesus apareceu para Paulo e disse: não temos. Então, e é interessante, né? O que é a carne, assim? O que o ser humano, né? Que nós temos totalmente em comum com Paulo. Qual é a solução humana para quando a gente tem medo? Ficar calado e não falar? Se pregar o nome do Senhor Jesus está causando tanto tumulto, tanta perseguição, eu não quero sofrer isso, eu quero fugir disso, eu vou parar, eu estou sentindo medo, eu vou parar de falar e vou parar de pregar. Né? E Jesus veio justamente para falar: não temas, fala e não te cales. Mas por quê? Porque eu sou contigo. E como eu falei, né? Se a presença do Senhor Jesus não te bastar, não tivesse revelado a você como a mais sublime, mais perfeita, mais inteira experiência da vida, isso aqui não vai resolver o problema. Mas a minha oração é que o Senhor Jesus revele aos nossos corações diariamente o quanto a presença dele basta. Basta. A graça dele basta, né? Teve um momento que Paulo orou para ser curado da enfermidade. A resposta foi: a minha graça te basta. Então, assim, muitas vezes a gente ora para que aconteça X, Y, Z, para que a gente seja livrado do problema das maneiras X, Y, Z, mas a resposta do Senhor, a promessa dele naquele momento é: eu sou com você, eu estou com você e a minha graça te basta. E então, quanto mais rica for nossa experiência de desfrutar a presença dele, quanto mais a gente já tiver desfrutado da graça dele, tudo que ela traz, tudo que ela representa, tudo que ela faz, de que maneira ela nos supre, né?
mais essas palavras nos confortam, né? Significam mais pra gente. Só o Espírito Santo para fazer o milagre. Porque eu sou contigo, ninguém te fará mal, pois tem muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, é a segunda cidade e no topo vem... Peraí que eu aprendi isso, foi com o Skip, gente. Teve uma cidade que ele ficou 3 anos, que eu acho que foi a que ele mais ficou, em Éfeso. Primeiro lugar, onde Paulo mais ficou, Éfeso. Em segundo lugar, que ficou 1 ano e meio. Éfeso 3 anos, foi isso que eu falei, né? E 1 ano e meio aqui, em Corinto. Versículo 12. Mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo. Mais uma vez a gente vê aí, gente, pensa, um Maracanã inteiro com entendimento comum contra você, imagina? Paulo viu isso várias vezes na vida dele, de uma cidade inteira estar contra ele. Nossa! Mas Cristo era por ele. Aí eu andei pensando sobre isso, né? Como todos nós queremos ser aceitos, como todos nós buscamos aprovação, como todos nós buscamos aceitação e aprovação. Paulo não é diferente, não foi diferente. A diferença foi que ele recebeu a aceitação de Cristo e recebia a aprovação dele. Então uma cidade inteira contra ele não foi capaz de impedi-lo, né? É verdade, nós todos buscamos aceitação e aprovação no que a gente faz. O negócio é, se você é aceito e aprovado pelas pessoas, o benefício disso é bem limitado, né? Mas se você é aceito e aprovado em Cristo Jesus, não é limitado, não é limitado. Então, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, gente, isso não acontece só com a gente não, de a gente tentar falar e não conseguir. Aconteceu com Paulo também. Aconteceu com o filho pródigo, gente. O filho pródigo já saiu do chiqueiro lá com o discurso montadinho na cabeça dele. Só que o pai dele não deu espaço para ele falar. Já foi pendurando no pescoço dele, enchendo ele de beijo e não quis saber do que rolou. Se ele tava com cheiro de porco, se ele tava com cheiro de estrume, se ele tava magro. O pai dele simplesmente sentiu a alegria de ter o filho de volta e mandou fazer uma festa de arromba. Então, o filho pródigo tentou falar e não rolou. Paulo também tentou abrir a boca, mas também não rolou. E não sei quem foi que comentou, né, que isso aqui é o cumprimento do que Jesus falou, né? Paulo não precisou se defender, não estava determinado pelo Senhor que ele seria perseguido aqui, porque o próprio Galho o defendeu. Querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse aos judeus algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se é questão de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. Sabe quando a gente é criança, vocês têm alguma lembrança disso? De chamar o adulto: olha, ele fez isso, isso e isso, pensando que você tá assim, você merece quase que um prêmio por estar trazendo à luz uma infringência da lei, e o adulto fala: deixa esse trem pra lá, não tá nem aí. E aí você fica assim: gente, cadê a ordem? Pois é. Aí tem muitas coisas interessantes aqui, que eu acho que foi o Chuck que falou. Esse Galho, ele teria todo o interesse se tivesse acontecido alguma infringência à lei romana. Mas eles estavam tratando do quê? Da lei judaica. E o interesse dele em cumprimento ou não da lei judaica era, zero. E aqui, Galho reconhece o cristianismo, né? Reconhece essa disputa toda como uma... Peraí, deixa só a moto passar.
dissidência não é como uma bifurcação, digamos assim, dentro do judaísmo. Então ele falou, esse assunto aí não é de vocês, isso aí é assunto de vocês. Não quero ser juiz dessas coisas. Assim, isso aqui representou muita coisa pelo seguinte, isso aqui não é simplesmente um homem emitindo uma opinião. Ele era procônsul, ele tinha autoridade. Então o fato de ele falar que definitivamente ele não estava preocupado com essas coisas, isso aqui teve um peso enorme para Paulo. Significou o quê? Que politicamente falando, aqui nesse momento, ele não seria perseguido porque foi declarado que ele não estava infringindo nenhuma lei romana, entendeu? E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E a Galho, nada dessas coisas o incomodava. Gente, eu confesso a vocês que eu não entendi bulhufas desse versículo 17 aqui, ó. O que Sóstenes tinha a ver com isso? Porque ele era o principal da sinagoga. Tá. E aí, pelo fato de o procônsul romano falar que não tinha nada a ver, que não estava nem aí para esses problemas, eles pegaram o principal da sinagoga e o feriram diante do tribunal. Por quê? Mas Galho também não estava nem aí. Se torturaram Sóstenes, ele também não estava nem aí. Versículo 18. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias... Assim, uma coisa importante, só um momento. Nem isso e nem nada fez Paulo se tornar um antissemita. Nem essa perseguição dos judeus, nenhuma das perseguições que os judeus... Gente, vocês lembram quando ele saiu de uma cidade e foi para outra? Aí quando o povo da cidade anterior ficou sabendo que ele foi para outra, eles foram atrás? É muito empenho, gente, é muito empenho em perseguir. Nunca, em nenhum momento, Paulo foi preconceituoso no sentido de associar um comportamento a uma raça, a um credo, a um grupo. Em nenhum momento, sim, Paulo falaria, não vou pregar mais para os judeus, porque os judeus me batem, me torturam, me perseguem, me odeiam. Nunca, nunca, nunca. Por quê? Porque o mandamento que ele recebeu do Senhor Jesus foi o quê? Pregar. Para quem? Para toda criatura. Começando onde? Pelos judeus. Então hoje, isso para o nosso contexto de hoje, que não existe, né, aqui no Brasil, 2023, esse negócio de judeu, não judeu, eu não conheço nenhum judeu que eu saiba. É pensar assim, jamais ter preconceito, digamos, riscar a cultura do cancelamento, uma pessoa que te persegue, que te odeia, que te maltrata. Só o Espírito Santo para fazer esse milagre no nosso coração. Porque a questão, né, não é o merecimento da pessoa, o comportamento da pessoa. A questão é a obediência ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus mandou o quê? Pregar, amar, né? E Ele opera em nós o querer e o efetuar. Tá. Versículo 18. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha feito o voto. Aí, todo mundo fica se perguntando, foi o voto do Nazireno, não sei o quê, que a pessoa deixa o cabelo crescer, depois rapa o cabelo, bota no não sei onde, oferece e tal. Eu não sei, tem várias especulações, não se sabe na Bíblia, não está escrito quando foi que Paulo fez esse voto para começar, se foi quando ele se sentiu muito amedrontado, muito triste, ele fez esse voto e o Senhor apareceu para ele e ele foi poupado, e daí ele pôde continuar pregando e tal. Não sei, só sei que ele fez esse voto. Mas existem vários estudos sobre isso, várias teorias, digamos assim. Teorias assim, né? Várias argumentações em sentidos diferentes. Antes se despediu deles dizendo, querendo Deus, outra vez voltarei. Ai, meu pai, peraí que eu acho que eu tô lendo errado, gente. Rapando a cabeça porque tinha voto. Versículo 19. E chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Paulo foi torturado pelos judeus. O que acontece no versículo seguinte? Paulo prega aos judeus. Gente, vocês vão me dar licença um segundo que eu preciso fazer uma coisa. Ô, Didi, desculpa.
Gente, é o fim da picada, né? Eu tenho que sair no meio do estudo, mas é que eu tive que pegar essa gatinha aqui, porque deu fel positivo nela, do nada. Hashtag saibam que isso pode acontecer, e aí ela não pode ficar muito perto dos outros, sabe? Aí como eu vi que ela foi deitar com a outra, eu fui tirar para evitar polêmicas, para evitar problemas. Obrigada pela compreensão. Tá. E chegando a Cesareia, se despediu deles. Ô, gente, desculpa, eu perdi o fio da meada total aqui. O pessoal pediu pra ele ficar, rogando-lhe que fica. Gente, desculpa, vou voltar aqui pro foco, olha só. Isso porque a luz ainda por cima tá diminuindo, eu tô aqui ceguinha, ó. Rogando-lhes. Ó, eu vou retomar do 19. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Isso. Paulo é torturado pelos judeus e o que acontece em seguida? Paulo prega Jesus Cristo para os judeus. E rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. Isso aqui que ele fala é maravilhoso para mim e me faz lembrar o que está em Tiago, né? Quando ele ensina aqui pra gente não falar com arrogância. Ah, vou para tal cidade. Ah, vou fazer tal coisa. E sim que a gente mantenha as coisas nos seus devidos lugares. Mantenha o entendimento sobre nós mesmos no devido lugar. Querendo Deus, permitindo Deus, iremos para tal lugar ou não, né? Se estivermos vivos, né? Versículo 22. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Aqui é muito interessante observar como Paulo nunca abandona seus amigos. Paulo nunca esquece daqueles a quem ele pregou, né? Ele sempre volta, ele quer saber como estão todos, ele escreve cartas depois. Muito bem. E assim, desnecessário dizer que há rios e rios e mares e oceanos de coisas aqui que eu simplesmente li. Essas cidades todas por onde ele passou e tal. Versículo 24. Temos gente, já que ficou bagunçado, vamos terminar de bagunçar mais um pouquinho, porque tem uma neném aqui chamada Pipa. Era com ela que a outra tava deitada. Aí que eu fui resgatar. A quantidade de pelo, gente, socorro. 24. E chegou a Éfeso certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Gente, sobre Apolo tem muita coisa, muita coisa, muita coisa. O nome dele é um nome grego, né, pagão, né? Mas é judeu. E ele tem um conhecimento das escrituras, mas a gente vai ver que não é um conhecimento completo. Então, assim, o skip, eu vou até olhar no dicionário o que significa a cat, além de gato, esses milhões que vocês estão vendo nesse vídeo aqui, né? Eu acho que em inglês a cat também quer dizer assim, é um tipo diferente, sabe? O Skip usa esse termo a cat para Paulo, porque Paulo era cidadão romano e era judeu e instruído na cultura grega. Então, assim, quando dá uma mistura muito interessante numa personalidade, sabe? Uma pessoa que tem várias características que a tornam muito interessante, existe essa palavra em inglês, a cat. Bom, enfim, então Apolo é um. Vamos ver, olha só o que a escritura nos fala sobre ele. Ó, o que a gente já sabe? Judeu, o nome dele é Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente, significa que fala muito bem, e poderoso nas escrituras, sinal que estudou muito bem. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João.
Eu vou terminar de ler, depois eu comento. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Olha só, o Skip argumenta que ele acha que foi Apolo que escreveu a carta aos Hebreus. E todo mundo acha que é Paulo. Ele argumentou e falou: olha, eu não sei. Vocês pode todo mundo rir de mim no céu se a gente descobrir que não foi, mas eu acho que foi por causa do estilo do grego, que é muito diferente do estilo nos outros evangelhos. Então ele argumenta muito bem e tal. Ele fala que lá em Alexandria havia um filósofo que quis fazer um trem meio esquisito de juntar os ensinamentos judaicos com filosofia, que provavelmente Apolo aprendeu algumas coisas com ele. Mas enfim, o fato é que se ele aprendeu coisa que não devia, não tem coisa misturada, não importa. O fato é que nas escrituras ele era poderoso, o Apolo, né? Só que isso aqui, ó, conhecia somente o batismo de João. O que isso significa? O Chuck Missler faz uma observação muito interessante. Quer ver? Ó, aqui, ó. Olha só. Que no entendimento de Apolo estava faltando cruz. Ele não sabia que Jesus já tinha vindo e tinha morrido numa cruz, pagando a conta que era nossa, e que ele ressuscitou, sendo com isso, né, o primogênito entre... Como é que é? Que fala na palavra? O primogênito entre os mortos, né? Que é, assim como o Senhor Deus tirou ele da sepultura, vai nos tirar também. Que ele ressuscitou, e também não sabia do batismo no Espírito Santo, né? Que é justamente, né, o Espírito Santo que o Senhor Jesus nos outorgou pelo sacrifício dele. Então, na mente de Apolo, o perdão dos pecados era pelo arrependimento, sim, né? Sim, ó, arrependimento para a gente ter o perdão dos nossos pecados, mas em Cristo, né? A expressão disso através do batismo. E ele sabia que tinha um que estava chegando, que ia completar a salvação, mas ele não sabia que ele já tinha chegado. E aí é maravilhoso que Priscila e Áquila estivessem lá. E é maravilhoso que Apolo tenha sido humilde em receber a lição. Porque ele podia muito bem ser o eloquente, poderoso nas escrituras, que quando desce, alguém chama ele num canto e fala algo mais, e ele recebe isso como um insulto, né? Aqui, ó. O levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Nessa tradução aqui não está muito claro, mas é óbvio que Priscila e Áquila não se levantaram lá na hora que Apolo estava falando para corrigi-lo, sabe? Mas sim no final. Versículo 27. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. 28. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Gente, aqui está se referindo a Apolo, né? Eu acho que sim. Porque, ó, a estrutura da frase no 26. Ele, Apolo, né, começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo quem? Apolo. E lhe declararam a quem? A Apolo. Mais pontualmente o caminho de Deus. Quem é o caminho de Deus? Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Querendo ele, né, Apolo, passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência... Pronto, é claro, é ele sim. E olha o resultado. Do raio gourmetizador Priscila e Áquila na vida de Apolo. Com grande veemência convencia
publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Pronto. Aconteceu isso na vida de Apolo. Que bom que ele foi uma pessoa humilde que aceitou ser ensinado, porque tem muita gente que é eloquente e é poderoso em conhecimento e muitas coisas, mas não quer saber de receber nenhuma exortação a mais, né? Deixa eu ver se... Assim, o Skip comenta como em cada cidade o approach de Paulo muda. Paulo muda a maneira dele de apresentar o Senhor. Isso eu já comentei, né? Eu acho. Se é para um judeu, ele vai do Antigo Testamento. Se é para um pessoal pagão que nunca ouviu falar em Antigo Testamento e não quer saber, ele apresenta o Senhor Deus como Criador de todas as coisas, né? E Jesus também, né? Dessa forma. Assim, no original, leather worker, quem trabalha com couro, não apenas faz... Desculpa. A gente lê que Paulo fazia tendas, né? No original, o termo diz que ele trabalhava com couro. E é um termo muito mais amplo, significa que ele sabia fazer muito mais coisas. E acho que foi o David Guzik que comenta que até hoje existe assim, essa gíria, não sei se é gíria a palavra, mas assim, essa expressão de que missionários são fazedores de tenda. Ah, nossa, eu não sabia que existia mercado tão grande para tanto fazedor de tenda. Não, é só um jargão, digamos assim, para dizer que a pessoa sabe se virar. A pessoa vai ser missionário na China, ele, sei lá, sabe dar aula de inglês para se virar lá e ter, entendeu? Conseguir dinheiro para se manter. Deixa eu ver se tem mais... sim, a gente vê também em 1 Coríntios capítulo 2 o quanto esse momento em Corinto foi difícil para Paulo, né? Porque ele diz, quando eu estava com vocês, eu estava em fraqueza, em medo e muito tremor, né? Então, é muito interessante ver o livro de Atos assim, estabelecendo pontes com as cartas que Paulo escreveu para essas igrejas depois, né? Isso eu tô aprendendo agora com esses 3 que eu tô falando para vocês. Aí o Chuck Missler, gente, o Chuck Missler, os vídeos dele sobre os capítulos são muito pequenininhos. Ele mais bota a pulga atrás da orelha da gente e deixa a gente arrancando os cabelos querendo estudar do que qualquer outra coisa. Mas ele chama atenção para os casamentos no Novo Testamento, né? Que tem Ananias e Safira, obviamente, né? Péssimo exemplo. Pedro e a esposa dele. O que a gente sabe é que a sogra de Pedro ficou com febre, Jesus curou. E aí temos Áquila e Priscila. A impressão que eu tenho é que ele mostrou que Áquila e Priscila são um exemplo mais concreto, mais detalhado, digamos assim, de casamento no Novo Testamento. Sem contar, obviamente, né, o grande mistério, né, que Paulo fala de Cristo e a igreja, né? A gente viu como Deus foi provedor, né, a Paulo por intermédio de pessoas que colocou. Sim, isso é muito interessante. Apolo não sabia tudo. Aliás, Apolo não sabia uma parte substancial das escrituras, porque, obviamente, na época que Apolo viveu, ele não tinha a Bíblia como nós temos agora, com o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Né? Ele não tinha o Novo Testamento para ler inteiro. Nossa, então, depois de João Batista, Jesus foi batizado por ele, João Batista foi preso, Jesus morreu na cruz, ressuscitou. Não tinha. Então, o que tinha chegado até ele foi até o batismo de João Batista. Agora, o fato de ele não saber tudo não o impediu de pregar da melhor maneira que ele podia, o que ele sabia, né? Isso é maravilhoso de ouvir. A gente não pode esperar saber tudo para botar a boca no trombone, porque a gente nunca vai saber tudo nessa vida aqui, né? A gente, crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele cumpriu nele a pena que era nossa e nos deu por graça e misericórdia a salvação, que nós morremos com ele na cruz, que nós ressuscitamos com ele, nós estamos, né? Nós podemos já pregar só isso.
que é tudo, né? Isso aí é o resumo da Bíblia inteira. E aí o Senhor vai nos aperfeiçoando, vai usando de misericórdia conosco. Eu lembro quando eu tava pensando em fazer os vídeos, me veio um pensamento assim na cabeça, mas primeiro eu tenho que aprender grego e hebraico para ler no original. Aí eu falei, ai, velho, nossa, isso é tão errado. Porque primeiro que eu tinha que começar com português, né? Vamos combinar. Mas graças a Deus o Senhor me mostrou que isso era uma falácia. Eu posso muito bem aprender, maravilhoso. Mas esperar um trem desse acontecer para compartilhar o que o Senhor, por graça e misericórdia, me dá, de jeito nenhum. Eu tô muito feliz de estar aqui. Gente. Era isso. Deixa eu ver aqui. Olha eu lendo minha escola. Não sabia tudo, mas o que ele sabia. Falar que Apolo era eloquente, no original quer dizer que não apenas ele era bom para falar, mas que ele tinha uma mente brilhante. Pronto, Paulo se refere a Apolo depois, né, como tendo aguado a semente que ele plantou, mas que foi Deus que fez tudo crescer, tudo nascer, né? Bom, é isso, pessoal. O capítulo 18 de Atos. Muito interessante ler. Eu recomendo que vocês vejam essas outras fontes aí, que tem muita coisa muito interessante, né? E é isso. Deixa eu terminar com uma oração. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Como é bom e como nos descansa saber que a obra é sua. Isso ao mesmo tempo dá toda a disposição para trabalhar, para pregar, para falar, e repouso também, porque não é por esforço, não é por esforço, é o seu Espírito Santo, livre como o vento que assopra onde quer. Nós não o controlamos, mas nós certamente vemos os seus efeitos. E eu te agradeço, porque nesse aspecto eu estou diariamente descabelada de tanto efeito desse vento poderoso, santo, soberano sobre mim. Eu te agradeço muito pela obra que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu te louvo e te agradeço, Senhor Deus. Muito obrigada, muito obrigada. O Senhor é muito bom. O Senhor é muito bom. Eu te entrego a minha vida. Eu quero fazer isso diariamente. Repetidamente te entregar minha vida para o Senhor fazer da minha vida uma bandeira. É isso que eu quero. Essa é a minha identidade. Eu finalmente descobri para que é que eu fui, o que é que junta tudo que eu sou, o que é que junta tudo que eu sou capaz de fazer. É para isso que o Senhor me fez, para ser uma bandeira viva do seu Filho amado e precioso aqui na terra. Eu peço que o Senhor faça o nome dele brilhar intensamente através de mim. Para isso eu peço que o Senhor use de misericórdia comigo, que o Senhor me pode todas as vezes que for necessário, que o Senhor me guarde e que o Senhor abra as portas dos corações das pessoas. Muito obrigada, Senhor Deus, Pai querido, por ser rico em perdoar, por ser rico em misericórdia. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Amém. É isso, pessoal. Segunda-feira aqui em Brasília, 1º de maio, feriado, fim de tarde de outono, um dia lindo. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela paciência quando eu saio para pegar gato no colo, quando o gato sobe na mesa, quando eu me perco na leitura, quando eu leio a escola ao vivo e tal. Que o Senhor abençoe muito o coração de vocês. Obrigada pela generosidade de vocês, pela paciência, e que o Senhor revele maravilhas sobre o Filho dele ao coração de cada um de vocês. E que toda revelação seja passada para frente para os outros irmãos que querem e precisam ouvir. É isso. Tchau! Olha eu com minhas gambiarras aqui.